Olá, estamos abrindo mais um dia de bate-papo aqui a nossa sala virtual do Conversas para Você Ser Mais, uma programação que toda segunda-feira o Unieuro abre aqui para a gente receber profissionais espetaculares, professores que são verdadeiros mestres, e esse é um projeto liderado pela nossa supervisão de pós-graduação do Unieuro, que é a nossa querida Raquel, e toda semana a gente traz aqui muita conversa boa e muitos profissionais qualificados para falar de temas que estão sempre, né, na nossa atualidade. Hoje a gente vai falar sobre todas essas novas remodelações de empresas, né, como o RH tem atuado nessas novas modelagens de empresas e em como a inovação está impactando e reinventando a gestão de pessoas. Para falar desse tema de hoje, eu vou ler aqui um breve currículo da nossa convidada muito querida, muito especial, que é a Marcela Elmore. Ela é administradora, especialista em gestão de pessoas e RH ágil, é sócia fundadora da NW2, um estúdio de inovação em RH, que eu fiquei apaixonada por entender isso, né? Assim, achei uma coisa fantástica, a gente vai saber muito sobre isso hoje. A Marcela possui 18 anos de experiência nessa área de gestão de pessoas, ela atuou em multinacional de grande porte, como a Ambev, foi diretora de Gente e Gestão da UIS. Então, é uma pessoa, assim, apaixonada por pessoas, por cultura organizacional, liderança e tendências. Eu vou buscá-la aqui na nossa sala de espera, onde ela está lá tomando um café muito chique. E ela já deve estar entrando aqui. Olá, Olá, Ana! tudo bom? Tudo ótimo e com você? Tudo muito bem. Você me ouve bem? Te escuto bem. Você me escuta bem? Perfeitamente. Eu Legal. agora eu já descobri agora um truque que às vezes entra uma ligação, né, no meio da nossa live e aí É. o meu áudio ficava sumindo. Aí eu descobri que se eu encaixar o fone de ouvido e depois tirar, o som volta. Não sei não, nem se é a melhor forma, mas eu descobri que funciona. Funciona. Então tá bom, então tá certo. Se Então funciona, tá certo. tudo Marcela, a bem então. gente Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando também, né? Acabou que eu não cumprimentei o pessoal. eu fiz uma breve apresentação do seu trabalho, mas se você quiser complementar algo, pode falar para nós, falar um pouco da sua agência NW2, que eu fiquei curiosa de saber como é que funciona esse Tá trabalho, bom, esse estúdio tá de bom. inovação de RH. Isso. Tá bom, Ana. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Prazer grande estar aqui. Vamos falar então. Você já me apresentou muito bem aí, vou falar mais um pouquinho então da NW2. Eu sou sócia fundadora da NW2, junto com mais duas amigas, né? A gente trabalhou juntas durante muito tempo e aí decidimos compartilhar aí desse sonho em conjunto. A Uhum. NW2 é a New Ways of Working. Nós somos um estúdio de inovação em RH, então o que a gente faz é desenhar soluções para as empresas, tanto de consultoria quanto de desenvolvimento, focando as novas relações de trabalho, né? Então a gente usa muito a abordagem do design thinking, para propor essas soluções. A gente redesenha jornadas de colaboradores, de serviços específicos de RH, e acho que o nosso principal diferencial é realmente usar a abordagem do design, porque é de fato colocar as pessoas no centro para a gente conseguir fazer realmente desenhar experiências surpreendentes para as pessoas, né? Uhum. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz. Marcela, e como é reinventar o RH? A gente tem esse propósito, né? A gente comunica isso sempre. Reinventar o RH é exatamente isso, é colocar as pessoas no centro, Ana. Eu costumo dizer assim que a gente, por muitos anos do RH, a gente falou que os colaboradores eram nossos clientes. E eu digo que é mentira. A gente nunca tratou o colaborador de verdade como cliente, né?
Porque quando a gente trata como cliente, a gente vai lá escutar as pessoas, a gente tenta entender as dores, né, dessa jornada, a gente tenta resolver essas dores. E por muito tempo, até pelo histórico da área, né, assim, da criação da área de gestão de pessoas, com foco muito inicialmente em departamento de pessoal, olhando muito processo, compliance, a gente se afastou muito dessa visão de ter o colaborador como cliente. A gente acabou sendo uma área que olhava muito mais processo do que pessoas. A gente foi uma área que durante muito tempo se preocupou muito com compliance, com minimizar risco trabalhista, passivos e etc. E em função disso, a gente se tornou muito burocrático e afastou a experiência positiva, né? A gente não desenhava soluções pensando no colaborador que ia usufruir daquele serviço. A gente pensava do ponto de vista da organização apenas, né? Como atender a todas as regras, todas as legislações, enfim. Então, reinventar o RH é isso. É como você também trabalha com restrição, porque a gente tem leis para seguir, a gente vai ter que continuar, né, tendo que cumprir tudo isso, mas é como a gente de fato coloca as pessoas no centro, como que a gente de fato entende as suas dores, olhar essa jornada da perspectiva do colaborador e não da organização. Isso é reinventar o RH para a gente. É isso mesmo, e durante muito tempo essas construções elas até vinham um pouco disfarçadas no cuidado com o funcionário, né? Assim, talvez não as grandes empresas, eu tive experiência com grandes multinacionais que realmente fizeram um trabalho bem feito, mas a grande maioria era muito mais deduzindo o que o funcionário queria do que propriamente ouvindo essas dores, né? Então, isso a gente vê ainda hoje muito em grandes sim, empresas muito. de todos os portes. Uma das Sim. coisas o que eu mais observo quando a gente vai fazer um trabalho, às vezes as pessoas falam assim, não, Marcela, mas essa etapa de investigação, de entendimento de necessidade não é necessária. A gente sabe o que as pessoas querem aqui. A gente sabe o que os gestores precisam. A gente sabe. E é uma grande mentira. Assim, na verdade, a gente se engana, né? A gente acha que sabe, mas a gente sabe da perspectiva do RH, né? Da nossa persona, e não da perspectiva do colaborador. O colaborador, exatamente. Marcela, como que as empresas podem criar experiências engajadoras para os seus colaboradores? A gente acredita muito na adoção da abordagem do design, né? E aí eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre isso Sim. para clarificar. Então, quando a gente fala de design thinking, é uma abordagem, né, que ela é pautada em 3 princípios. A primeira é empatia. Então, a gente realmente acredita que para desenhar uma experiência engajadora, você precisa entender quem é que vai viver essa experiência, né? Então, você precisa identificar quem é esse colaborador, o que ele pensa, quais são as dores, né, que ele enxerga todo dia na jornada dele, quais são as expectativas que ele tem. Então, é entender o outro, aquela velha descrição de se colocar no lugar do outro, né, para a gente conseguir enxergar os problemas da perspectiva do colaborador, né, e não da perspectiva do RH. Então, esse é o principal ponto. O segundo princípio é a colaboração. Né, que nesse contexto a gente traz como que a gente cria soluções para os problemas que a gente identificou junto com as pessoas, né? Então a gente brinca que mais do que fazer para as pessoas é fazer com as pessoas. Então é trazer os colaboradores para o desenho mesmo da solução. Isso é uma das coisas que a gente sempre faz quando a gente entra numa organização. A gente traz os colaboradores para fazer cocriação junto com a gente, né? Porque aí sim eles são usuários do serviço, então nada mais legítimo do que ouvi-los, né? Então, fazer essa construção a 4 mãos é super importante e a gente acredita muito nisso para uma solução bem feita, assim, que atenda às necessidades. E o terceiro princípio é a experimentação.
Então, depois que você entendeu os problemas, você trouxe as pessoas para criar as soluções com você, vamos testar, vamos experimentar, vamos fazer um protótipo antes da gente implementar isso para a organização inteira. Vamos chamar um Sim. grupo de funcionários para testar com a gente aquilo, para entender, receber os feedbacks, né? Para a gente entender o que que a Sim. gente errou, aprender com os Uhum. erros. A gente, Uhum. durante muito tempo, Ana, assim, pelo menos eu vivi muito isso, né? Eu tenho 18 anos de experiência no RH. A gente faz, eu brinco que a gente desenha as soluções para a gente mesmo, assim. A gente vai lá e pensa assim, não, vamos fazer um programa de treinamento incrível e a gente pensa em tudo e vai lá, pô, vai ser super importante o gestor ter esse conhecimento e tal. E aí, quando a gente vai lá e lança lá na última semana de vendas do mês, aí não aparece ninguém no programa. Aí a gente Sim. fica frustrado, a gente fica chateado, mas na verdade, a gente foi lá perguntar quais eram os assuntos, né, o que que eles precisavam ter, qual era o melhor formato, qual era o melhor dia, qual era o melhor horário Dia. para fazer. Então, a gente às vezes se frustra, e assim, entendo, porque a gente se dedica e faz o negócio com o maior carinho, mas a gente não foi lá entender do nosso cliente, né? O que que ele precisa, qual o melhor horário, qual o melhor formato. E aí a gente precisa aprender a fazer isso para a gente se frustrar menos e para a gente atender melhor as necessidades das pessoas. E às vezes tem coisas que são muito básicas, mas a gente acaba esquecendo, né? Porque eu sou uma profissional de comunicação e em comunicação a gente aprende coisinhas que são regrinhas básicas que servem para toda a vida, né? O que, como, quando, para quem, né? Para quem? Você precisa Aham. saber. E precisa saber também para quê, né? Quando a gente começa, por exemplo, a fazer uma análise de perfil comportamental, né? Uma análise de comportamento, eu preciso entender para que eu estou fazendo isso, porque a análise por análise, ela pode não me trazer absolutamente nada, né? Eu quero Perfeito. usar uma análise de comportamento para uma promoção, para uma seleção interna de reclassificação, de recolocação de pessoas. Tem que ter um propósito, porque sem isso a gente não vai fazer entregas, né? Perfeito, perfeito. E eu costumo dizer também, Ana, assim, a gente tem que ter um propósito muito direcionado para o negócio. Uma das Uhum. coisas que eu escuto muito, né, dos líderes, quando a gente vai conversar com liderança, é eles falando assim, ah, mas o meu RH não entende do meu negócio. O meu RH está distante, ele só está focado lá no mundinho dele, ele fica lá isolado no mundinho dele e vem aqui, às vezes, trazendo um monte de coisa que a gente tem que fazer e tal, e ele não entende as necessidades do negócio. E, na verdade, o RH, a gente quer muito ser um RH estratégico, eu escuto muito isso, Uhum. né, dos profissionais de RH, Sim. não, a gente quer ser um RH estratégico e tudo. Só que isso passa, né, pelo entendimento do negócio e por a gente entender o nosso papel de melhorar os resultados do negócio. E às vezes a gente fala Sim. assim, ah, não, a gente está aqui para olhar as pessoas. Não é verdade, a gente está aqui para olhar o negócio e a gente só consegue bons resultados por meio de pessoas qualificadas, respeitadas, engajadas, mas aqui nós somos meio, nós não somos o fim. O fim, Sim. todo mundo tem que lutar para ter uma organização saudável, crescendo, porque é isso que gera oportunidade, gera emprego, gera carreira, né? Sim. Então, eu brinco, uma das coisas que a gente fala muito assim no RH ágil, esse conceito do RH ágil, é você também olhar o cliente final como seu cliente, né? Não é só o colaborador, a gente também tem que estar preocupado na performance né, da sua organização e como que é a satisfação, o engajamento do seu cliente. E a gente Sim. trabalha para isso, né? E aí, Sim. como que a gente faz isso como RH? Desenhando essas jornadas que façam sentido para as pessoas ali dentro, que façam sentido para a organização em termos de cultura, mas que sejam jornadas que atendam também às necessidades individuais das pessoas, né? Sim. Então, a gente realmente precisa convergir essas visões. Sim, e sem sombra de dúvida, eu acho também que essa coisa de ficar lá no mundinho, as próprias empresas seccionaram, né? As empresas fizeram isso. Com É como se certeza. cuida ali das pessoas, né? Ou cuida ali das pessoinhas,
e a gente Uhum. aqui cuida do resto, né? E eu acho que você vê muito isso assim nos programas de integração das empresas, que o RH ele constrói muitas vezes o modelo, mas ele não participa desse modelo, né? É, Ele não é isso é agente verdade. desse modelo, ele só entrega um produto e acaba não interagindo com aquilo. E precisa, sim, é como você diz, é estratégico, sim, e é um Com certeza. trabalho, o trabalho dessa área para uma empresa, seja interna ou uma consultoria externa contratada, ela precisa sim entender quais são as metas, quais são os objetivos, onde que quer chegar, senão como que a gente vai trabalhar a equipe, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que saber e a gente, assim, e muito verdade o que você comentou, Ana, assim, que muitas vezes tem sim uma parte, às vezes, do RH achar que aquilo não é com ele, né? Ele fala assim, ah, não, mas Aham, isso aí não é comigo, é do negócio, isso aí é do marketing, isso aí é do é, comercial. E não, a gente tem que saber que isso é com a gente também, né? Mas sim, também sim. tem algumas organizações que dão pouco espaço, né, para o RH. Isso também acontece. Às vezes o RH quer, mas aí não chamam para uma reunião super importante que a gente deveria estar, né? Mas enfim, a gente tem que conquistar o nosso espaço nas organizações, mostrando que a gente estar numa mesa de decisão, numa reunião de um projeto super importante, faz diferença, sabe? Quando a Total. gente participa de uma reunião em que a gente contribui, em que a gente dá uma perspectiva, né, do que a gente precisa olhar na frente de pessoas, e os líderes começam a ver o que a gente agregou naquela reunião, podem ter certeza que eles vão lá atrás, depois na próxima, gente, eu preciso de alguém da área do RH aqui comigo nessa reunião. Mas é verdade que muitas delas não dão espaço, né? Muitas delas acham que a gente está ali só. Eu até estou vendo aqui o comentário de uma pessoa falando para contratar e demitir. E não é É, verdade, né? A gente precisa mostrar que quando a gente está integrado com o negócio, dos desafios do negócio, o que a gente precisa realmente entregar em termos de pessoas ali, né? De perfil, de performance, o que é esperado das pessoas, a gente consegue ajudar e agregar muito. sim. A minha disciplina agora na pós-graduação do Neuro fala exatamente sobre as organizações na Revolução 4.0, né? Nesse Uhum, momento, né? Muita gente está achando que ainda vai chegar, mas já chegou. já chegou. Então, a gente fala muito das empresas do futuro, né? Que já Uhum, são do presente. Então, essas empresas do futuro pedem profissionais do futuro. E isso passa necessariamente pelo desenvolvimento de competências e por uma mudança uhum, de mindset, né? Como é que você perfeito. vê o papel das empresas nesse processo, né? No sentido de ajudar nesse processo, né? Das pessoas Tá. começarem a mudar sua mente, né? Sua atitude mental. Eu acho assim, Ana, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, eu acho que é responsabilidade de ambas as partes. Sim. Eu acredito muito no protagonismo do indivíduo, do profissional, de buscar, né, de ver o que ele precisa realmente reaprender, o que ele precisa abandonar de práticas, o que ele vai precisar estar realmente nessa busca contínua, né, de desenvolvimento. Mas também tem um papel da organização que é super importante, assim, que é um papel social mesmo, né? De requalificação, de ajudar as pessoas a fazerem essa transição e esse entendimento também do que é necessário. Então, eu acho assim, eu acho que as empresas elas têm que ser, elas precisam ser muito claras no que elas precisam naquele momento, né? Então, quais são as competências que elas precisam naquele momento? Quais são, porque aí ela tem que ser clara para dar oportunidade para as pessoas correrem atrás, ao invés dela simplesmente ir lá no mercado e trazer alguém que já tem aquela competência, aquela expertise. Então, acho que ela tem um papel super importante de deixar isso claro para as pessoas. Então, o que ela está buscando naquele momento. Ela tem um papel super importante de apoiar o desenvolvimento. Então, assim, às vezes eu vejo algumas organizações hoje em dia que ainda travam, né, ou tem uma série de restrições de uso da internet no ambiente de trabalho, né, de acessar, Sim, por exemplo, o YouTube, é restrito, e eu fico assim, sim. gente, o YouTube é uma das principais ferramentas hoje de desenvolvimento que as pessoas usam.
Então, quando a empresa faz isso, ela dá um recado de que às vezes ela não apoia o desenvolvimento dos colaboradores, entende? Sim, Porque ela está sim. restringindo uma ferramenta, ou ela está gerando uma separação de que o desenvolvimento não pode ser feito no ambiente de trabalho, ele tem que ser feito depois. E hoje em dia não existe mais essa separação. É verdade. A gente tem isso tudo muito integrado, a gente aprende durante o trabalho, né? Então, se eu tenho uma Uhum. dúvida, por que que eu não posso abrir ali agora e ver um vídeo rapidinho no YouTube para me ajudar nisso? Eu vou ter que esperar chegar em casa à noite para eu fazer. Não faz muito sentido. Então, eu acho que a organização ela tem esses papéis. Eu acho que de deixar muito claro o que que ela busca, qual é o tipo de profissional que ela precisa naquele momento, quais são as competências que são extremamente requeridas. Ela tem que proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento, né? Então, isso significa, por exemplo, acesso ao YouTube? Pode ser. Ou pode ser também uma cultura mais aberta a erros, né? A gente tem falado muito disso. A gente não aprendeu a errar nas empresas, né? Sim, sim. As empresas elas têm esse pouco espaço para o erro, né? E quando a gente fala de Sim. aprendizado, de você rapidamente abandonar alguns hábitos do passado, né? Algumas competências que Uhum. não funcionam mais, habilidades que não atendem mais para desenvolver novas, você também passa por um processo de erro, de aprendizado, de você errar Sim. rápido para depois você acertar. O Sim. erro, eu costumo só reforçar que assim, não é o erro pela negligência, né? Mas é o Sim. erro pela vontade de acertar, pela vontade de inovar. Então, as empresas elas têm esse papel também de proporcionar esse ambiente de desenvolvimento, né? De apoiar esse colaborador no seu desenvolvimento, na sua requalificação. Sim. Gente, tem muita gente entrando e acenando, então a gente acena aqui, tá? Eu A não gente estou acena respondendo, mas eu aqui. estou vendo a chegada de vocês. Muito obrigada aí pela audiência, muita gente nova chegando. Marcela, a gente está vivendo uma nova geração de colaboradores, né? E também novos modelos de empresa. A sua empresa, por exemplo, tem uma nova modelagem, você é uma empresa ágil, né? Isso tudo distancia um pouco, tanto as pessoas quanto as próprias empresas, do modelo mais tradicional, apesar do modelo tradicional de Uhum, administração ter dado base para isso tudo, né? uhum. Então, assim, de que forma que você vê, como é que a sua empresa, sendo uma empresa ágil, pode prestar um serviço, ser uma consultora para uma empresa mais tradicional? O que que você faz essas empresas enxergarem, né? O que que elas precisam te mostrar? O que que você precisa contribuir com elas para que elas então entrem numa nova linguagem, vamos dizer assim? Tá. Eu acho que é legal, foi bom você ter comentado isso, Ana, assim, que foi importante para a gente chegar até aqui, né? Porque às vezes eu escuto também as pessoas criticando muito o modelo, né, de administração clássico e parece que tudo estava errado. Não, aquilo foi Não, importante naquele momento, para aquela realidade, né? Então, sim. até para a gente resgatar um pouquinho, assim, quando a gente fala da escola tradicional, né, da administração clássica, a gente tem que lembrar o contexto da época. Então, a gente estava lá, final da segunda revolução industrial, você tinha uma grande variedade de meios, de métodos e maneiras diferentes de trabalhar. Isso Uhum. gerava um gap de produtividade grande, uma ausência de processo que gerava um gap de produtividade grande. E ali, naquele momento, a gente tem lá as soluções, né, de Taylor, Fayol, Ford, Sim. muito focado em aumentar produtividade, né? Porque Produtividade. naquele contexto fazia sentido. Aquilo era realmente o diferencial das empresas, as empresas que conseguissem colocar processos, controles, enfim, e melhorar sua produtividade, teriam essa vantagem, né? E é importante também lembrar que naquela época o homem também era visto como máquina, né? Então entrou meio Sim. que tudo ali junto. Você tem a máquina, você tem o homem fazendo parte desse processo, mas também Sim. sendo visto dessa forma, né? Sim. E hoje, o que a gente vive, né? A gente vive um mundo em que os modelos de negócio estão passando por grandes disrupções, né? A gente vive um mundo que a gente está vendo aí a tecnologia deixando para trás negócios já muito consolidados, né?
Então, não vou nem falar aqui de que a gente já está cansado de ouvir de Netflix, de Uber, de papapá, mas é só a gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo no setor imobiliário, com a entrada de uma série de empresas de tecnologia no setor imobiliário, ou no mercado financeiro, né, com as fintechs, ou no mercado de alimentos com as food techs. Então, assim, a gente não precisa nem dar exemplos desses clássicos que a gente não aguenta mais ouvir. Mas a grande verdade é que a gente está vendo essas disrupções e a tecnologia impactando em todos os segmentos, né? E a gente tem visto a necessidade que as empresas têm de inovar. Então, antes, a gente olhava inovação como um diferencial competitivo. Hoje em dia, é básico para você sobreviver, né? Então, assim, todas as empresas precisam desenvolver essa competência interna, né? E aí, nesse novo contexto, você não consegue ter criação, o colaborador exercer todo o seu potencial criativo se você o tratar como máquina, né? Se você trabalhar só na base do comando e no controle, né? Fazendo aquela separação da administração clássica que a gente fazia, que era quem pensa são os gerentes e quem executa são os operários. Você não consegue ter uma organização criativa se você trabalhar dessa forma. Você não consegue ter uma organização que responda rapidamente às mudanças que hoje acontecem se você tiver uma organização extremamente hierárquica, né? Porque o tempo que vai demorar para você mudar um processo ou fazer alguma coisa, você já perdeu seu espaço no mercado. Então, a grande verdade é que hoje a gente precisa de novas características, né, nessa gestão, assim. Então, a gente fala também que a gente está vivendo, tem um termo que eu li recente que eu gostei, que é a soft economy, né? Que a hard economy era essa visão do homem como máquina. E a soft economy não. A soft economy é a economia de criatividade, de compartilhamento. E aí, para isso, você precisa compartilhar propósito, você precisa ter contexto acima do controle, você precisa ter mais flexibilidade, você precisa ter uma empresa menos hierárquica, né? Sim. E tudo isso vai com o que a gente está falando Travou. hoje, de um modelo mais ágil. Voltou. Ah, legal. E junta a esse cenário a velocidade das mudanças, né? Então, quando a gente fala, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? Então, aquilo que a gente fazia antes, de planejamentos super longos, né? A gente fazia planejamento para 10 anos, planejamento para 5 anos na empresa, esquece, não dá mais, né? Porque o que muda, a velocidade é muito grande. Então, hoje em dia, mais do que fazer um bom planejamento, você precisa ter a capacidade de se adaptar às mudanças muito rápido, né? Sim. Então, é nesse contexto que entra o ágil, né? Então, o que a gente faz quando entra numa organização é tentar mostrar isso para as pessoas, para os líderes, né? Mostrar essa necessidade de adaptação da cultura, mostrando isso, que o que funcionava, que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar daqui para frente, tá? Foi importante para te trazer até aqui, mas a partir daqui, para a gente conseguir trabalhar nessa soft economy, a gente precisa mudar muito a cultura dentro da organização. A gente precisa falar muito de flexibilidade, de tolerância a erro, de autonomia, de dar espaço para as pessoas errarem, aprenderem. E não foi isso que a gente trabalhou até então, né? Mas é isso que vai levar a gente para os próximos passos. E falando de tudo isso, e falando dessa colaboração, é muito importante a gente pensar que nós estamos vivendo também um momento de confluência de gerações. Mas isso já aconteceu em outros momentos. É verdade, aconteceu em outros momentos, mas eu acho que a gente tinha uma passagem de bastão mais definida, assim, mais claramente, mais visível, né? Hoje não. Hoje todos nós vamos nos aposentar mais tarde. A nova geração chega, né? Vivendo assim uma forma de ver a vida, de fazer as coisas bastante diferente. Então, assim, como que a minha geração e essa nova geração que chega, né, podem se preparar para essa colaboração? Porque nós teremos que cada vez mais trabalhar juntos, né? E por mais tempo.
Com E certeza. provavelmente numa modelagem, no modelo, não é nem uma modelagem, mas num modelo diferente, né? Eu sou de Uhum. uma geração onde um profissional, com a minha experiência, na minha idade, etc., ele fatalmente seria, reencaminhado para uma colocação, é, mais superior, com salários diferentes, e hoje não é exatamente assim mais que funciona, né? É verdade, é Fala um verdade. pouco para gente É, sobre isso. eu acho, Ana, assim, que a chave de tudo é a aprendizagem contínua, assim, né? A gente tem usado muito esse termo de lifelong learning, né? Que é o aprendizado para a vida toda, assim. Então, o que eu acho que vai acontecer é isso, assim, o que precisa acontecer é isso, na verdade, né? As gerações mais antigas, que você falou aí, vão precisar entender que a velocidade que muda hoje o conhecimento, que muda hoje a necessidade de atualização de competências é muito maior e a gente vai, e vocês terão que se adaptar a isso, né? Senão não terão espaço no mercado. Essa é a grande verdade. Então, o que a gente precisa hoje a gente chama de quociente de adaptabilidade, né? A gente precisa aprender a deixar coisas obsoletas, ideias obsoletas para trás e estar aberto para aprender com os mais novos, para aprender de tecnologia, sabe, para desaprender e aprender de novo. E eu acho que Sim, as gerações mais novas precisam também ter humildade, né? Assim, para aprender com que as pessoas que têm mais vivência no mundo corporativo têm. Então, acho que os dois vão ter sempre muita coisa para trocar, né? Eu acho que ambos os lados precisam de humildade para aprender uns com os outros e essa sede por se atualizar, por estar querendo realmente aprender coisas novas, assim. Então, quando a gente fala de quociente de adaptabilidade, a gente fala desse jogo de cintura para você lidar com o diferente, dessa curiosidade, né, de ir atrás, de tentar entender. Então, às vezes eu escuto muitas pessoas falando assim, até no próprio RH, ah, não, mas isso é tecnologia. Não, isso não é comigo. Eu não sei não de é comigo. tecnologia. Hoje em dia não tem essa opção. Todo mundo tem que entender um pouquinho de tecnologia, né? Então tem que ter essa curiosidade mínima para entender como que minimamente a tecnologia. Você não precisa saber programar e etc. Mas você precisa minimamente entender o impacto da tecnologia no teu negócio, o que Sim. pode mudar em termos de processos, de posicionamento. Então, assim, minimamente você vai ter que ter curiosidade, né, para acompanhar isso. A outra coisa Uhum. é permitir o medo, assim, se permitir errar, né? Assim, se permitir se expor, sair da zona de conforto. Então, isso faz parte e eu acho que é o que todas as gerações precisam para conseguir coexistirem, né? Assim, todo mundo está focado no seu desenvolvimento e com humildade para aprender uns com os outros, assim. Sim, sem sombra de dúvida. É o que eu Uma das, vejo. co- uma das coisas interessantes no modelo de empresa ágil é exatamente você não ter uma equipe tão grande contratada, né? Você ter uma equipe mais enxuta, mas sempre que for É, necessário, você lançar mão de contratações de sob profissionais que você demanda. sabe, né, que são importantes para cada job, para cada pauta. Isso é uma realidade e você vê isso como uma crescente daqui por diante? Acho que é uma realidade. Em alguns países fora, isso já está mais real do que aqui no Brasil, mas até, enfim, função de legislação e etc., né, que Sim. permite um pouco mais. Mas acho que a gente tem tido bons avanços, mas com certeza, assim, esse é um dos conceitos de qualquer empresa, assim, para conseguir escalar e conseguir ter resultados melhores, a gente precisa trabalhar com times mais enxutos, mais produtivos e trabalhar com staff sob demanda, de acordo com a necessidade, contrata, traz por projeto. Enfim, a gente tem que saber usar melhor
eu ainda vejo uma resistência grande nas empresas no Brasil para adotar isso, mas isso é algo que vai crescer cada vez mais, assim, é o que a gente chama da gig economy, né, que é a economia do bico, a economia do informal, enfim, dessa prestação de serviço por jobs e não uma prestação efetiva, né, de longo prazo na organização. E isso muda bastante coisa, porque a gente estava acostumado a trabalhar, né, do ponto de vista do colaborador, para uma organização, você passa a trabalhar para múltiplas organizações ao mesmo tempo, né? E também muda muito para a organização, para receber essas pessoas, para entender como diminuir essa curva de aprendizado. Então, se a pessoa não era meu colaborador, como que eu faço para encurtar essa curva de aprendizado para que ele também, durante o período que ele esteja, ele consiga ser produtivo e efetivo e não fique lá batendo cabeça com algumas coisas. Como atrair, que tipo de benefícios eu consigo oferecer para essas pessoas ou não? Por que as pessoas vão preferir, por exemplo, trabalhar dessa forma do que contratadas formalmente, né? Então, a gente precisa repensar tudo isso. E eu acho que agora a gente vai ver uma crescente preocupação com isso. Até pela disputa de talentos que a gente tem acompanhado, né? A gente está vivendo uma guerra por talentos, assim, muito grande. Verdade, E essa vai ser uma opção, porque como os talentos são muito disputados pelas empresas, eles começam a ver que, de repente, eles podem trabalhar para mais de uma. Para que eu vou me restringir a uma só? Então, eu acho que com certeza. Você percebe alguma inquietação? Porque quando a gente pensa nesse trabalho temporário, vamos dizer assim, não é esse o nome exato, mas numa cidade como a nossa, onde mesmo os jovens acordam para a sua vida profissional já pensando num concurso público, é preciso mudar. Aí vem de novo a história do mindset, né? A gente precisa começar a olhar daqui por diante de uma maneira diferente essas oportunidades de recolocação profissional. Com certeza. Eu acho que Brasília ela tem uma característica assim que é totalmente atípica do restante do Brasil. Assim, toda vez que eu chego no mercado de São Paulo, Rio, Minas, sei lá, a gente vê uma outra realidade. Então, acho que a gente também vive uma situação muito atípica, né, aqui na nossa cidade, enfim, pelo número de ofertas, mas é uma outra forma de enxergar, mas cada vez mais, o que a gente tem falado, né? A gente tem visto as gerações mais novas com uma preocupação muito grande de atender o seu propósito, né? Elas querem trabalhar em organizações que atendam ao seu propósito individual também, né? Elas querem compartilhar e contribuir para algo maior. Então, eu acho que isso também vem com uma mudança da própria geração. Essa preocupação, talvez, de preocupar menos com a estabilidade e preocupar-se um pouco mais com essa identificação do trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Com essa identificação do impacto do meu trabalho para a sociedade, enfim. E aí, nisso, pode ser que o serviço público ajude, né? Porque ele pode ter essa percepção do impacto da sociedade, o quanto que eu contribuo para o todo e etc. Mas antes, isso vai ter que ser algo principal e não a estabilidade ou o meu salário mensal, né? Então, a gente realmente tem visto assim, essa mudança muito grande nessas gerações, buscando muito mais essa realização profissional e pessoal, né? Então, acho que isso vai acontecer um pouquinho naturalmente. Sem sombra de dúvida. Na sua opinião, como é que você acha que os RHs devem ou irão trabalhar daqui por diante, né, numa empresa? Eles serão mais internos ou eles serão cada vez mais consultorias? Boa pergunta. Eu não sou futurista para dizer, mas eu acho o seguinte: minha percepção é que a gente vai ter RHs que tem uma atuação muito mais ampla do que a gente tem até então. Então, aquilo que a gente estava falando dos RHs serem muito fechadinhos, de trabalhar só dentro, né, da sua caixinha, do seu quadrado, isso vai deixar de existir. A gente vai ver realmente RHs que têm uma atuação muito mais ampla, que falam a linguagem do negócio, que entendem da linguagem do negócio,
que tomam decisões com base em dados, né? Então, a gente tem falado muito aí de People Analytics e etc., mas assim, isso é uma tendência. Que mais? A gente trabalhar também como facilitador de processos de mudança, mudança cultural cada vez mais forte. A gente olhar o negócio, olhando o cliente também como nosso cliente. Então, assim, eu tendo a acreditar que vai ser um RH realmente, de fato, muito mais estratégico, né? Porque se você for pensar tudo que a gente faz hoje operacional, a tecnologia vai automatizar, né? Assim, isso não há sombra de dúvidas, assim, não há menor dúvida, assim, é questão de tempo que ainda não foi automatizado. E aí vai sobrar tempo, né? Vamos chamar assim, para a gente atuar de uma maneira realmente mais estratégica, mais holística. A gente vai precisar entender de marketing, porque a gente está vendo aí as inversões, né? Quando a gente pensa em contratação. Antes a gente começava a contratar uma pessoa quando abria a vaga, né? Abria uma vaga, eu ia lá e publicava a vaga e via quem vinha. Hoje em dia a gente começa a ter que entender de marketing para ver que a gente precisa fazer marketing de recrutamento. Porque se eu não começo a trabalhar antes, na cabeça daquele possível talento, né? Para ele considerar a minha empresa como opção, né? Para eu conseguir gerar uma relevância, para ele começar a ter o interesse, para daí ele aplicar na minha posição, eu não tenho mais espaço. Então, não adianta eu abrir uma vaga se eu não trabalhei minha reputação, minha marca empregadora. Então, a gente vai ter que começar a entender de marketing. A gente vai ser muito pressionado por usar dados na nossa tomada de decisão. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com dados, né? Quem ainda não tem. Isso faz com que a gente precise também, quando a gente pensa em experiência do colaborador, a gente precisa aprender de tecnologia, né? Ou minimamente ver como a tecnologia consegue impactar os nossos processos e serviços do RH. Então, a grande verdade é que a gente vai precisar ter um leque grande assim, de conhecimento. A gente fala muito, né, do profissional T, né? T-shape, que daí você precisa conhecer um pouquinho de muitas coisas e você ser um especialista na sua área de atuação, né, no RH. Então, é assim que eu enxergo o profissional do RH. Ele vai ter que conhecer de muita coisa, de negócio, de economia, acompanhar o que está acontecendo no mercado, ele vai ter que entender de tecnologia, ele vai ter que entender de marketing. E aí, ele também ser o especialista de pessoas, né? Então, é assim que eu vejo esse futuro aí do RH. E agora, sim, esse futuro já está aí, né? Aquilo que a gente estava falando. Sim. Já tem organizações que estão com esse foco, com essa preocupação, né? De atualizar o seu RH, as práticas do RH, pensar em como automatizar aquilo que é mais operacional, como desenhar realmente experiências, né, que façam mais sentido para as pessoas, experiências mais fluidas. Esse movimento já começou, né? E ele não tem volta, não volta mais. Tem uma pergunta aqui do Vitor. Como enxergar a possibilidade, subiu, como enxergar a possibilidade deste RH ágil no serviço público? Acho que é totalmente possível. Tenho algumas colegas que estão fazendo um trabalho belíssimo assim, no serviço público, trazendo esse conceito do RH ágil, trazendo as pessoas, os servidores, né, para construir soluções internas, ouvindo as pessoas, transformando realmente o RH. Então, é totalmente possível. Isso o RH ágil, ele é praticamente um mindset, né? Então, é você realmente pensar em como colocar os servidores, né, no centro, como co-construir com as pessoas, como desenvolver isso junto com as pessoas, como, enfim, ser um agente de mudança dentro da sua organização, da sua empresa. Então, é totalmente possível, já tem gente fazendo. Então, posso citar aqui, por exemplo, o trabalho da Ana Cláudia. A Ana Cláudia está fazendo um trabalho incrível no TSE. Participa de todos os congressos possíveis que você possa imaginar, como speaker aí, como palestrante de ágil. E está fazendo um trabalho muito, muito bacana no RH do TSE. Então, vale a pena conhecer também um pouquinho do que ela anda fazendo por lá. Mas é totalmente possível.
que nem a gente falou, é mindset, é começar a desenvolver as soluções com base nas pessoas. Claro que a gente entra em algumas, às vezes tem algumas restrições, né, assim, do que é possível ser mudado e etc. Vai ter um pouquinho mais de burocracia, ou processo um Sim. pouco mais moroso, mas é totalmente possível, sim. Uhum. Marcela, no seu portfólio de clientes hoje, você tem clientes de todos os tamanhos. Quem é o seu principal, quem que te busca? Qual é o seu principal contratante, assim, em termos de Tá, segmento, tá? Não estou falando de nome de empresa, mas assim, segmento. tá. Hoje, a maioria das empresas que nos procuram, Ana, são empresas um pouco maiores, um pouco mais estruturadas no RH, que conseguem fazer já conseguem ver essa necessidade de fazer um investimento em gestão de pessoas, assim, já entenderam que transformação digital, por exemplo, não se faz com tecnologia nem processo, se faz com pessoas. Já Uhum, entenderam que a guerra de talentos está aí e se a gente não conseguir se diferenciar, a gente não vai conseguir atrair, né, os melhores uhum. profissionais para trabalharem com a gente. Então, são empresas que normalmente, né, já estão num nível de maturidade do RH maior ou são empresas de maior porte, tá? E aí, Sim. porque daí acaba ficando mais evidente também essa necessidade, né, de trabalhar a experiência, de diferenciação, né, para conseguir contratar e etc. Eu tenho, a maioria dos meus clientes não são de Brasília, essa é uma Uhum. característica também. A maioria dos meus clientes são de São Paulo, tem alguns clientes do Nordeste, Rio, mas a maioria de fora. Brasília, ainda pouco. Então, também acho que por uma característica também da cidade, Da das cidade, empresas que a sem sombra gente de tem dúvida. aqui. É, é. Mas ainda Eu, bem que o remoto nos ajuda, né? Que a gente consegue atender aí o Brasil todo. eu sinto muita falta da nossa cidade, assim, né? A gente não ter um polo industrial. Obviamente que todas as questões geográficas elas complicam para isso, mas se a gente tivesse um país cortado por linha férrea, pelo menos, né? A gente poderia resolver uma parte disso, distribuir melhor essa riqueza, né? Essa concentração de riqueza no estado de São Paulo e alguma coisa, obviamente, já avançou para Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas onde tem indústria tem riqueza e é isso que faz, inclusive, a proliferação de trabalho para todo lado, né? É uma pena que a Com gente não certeza. consiga ter isso por aqui. Eu confesso que eu fico bastante frustrada, assim, né? Porque é a minha cidade, e eu vejo realmente, assim, a economia toda voltada, né, focada no serviço público, acaba tendo poucas oportunidades aí para quem quer ficar no privado, enfim, Sim. mas faz parte. Mas a maioria dos meus clientes estão fora, e normalmente empresas maiores, assim, eu diria acima de 150 funcionários, mais ou menos. Uhum, uhum. Excelente. Gente, temos alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Só alguns comentários, mas pergunta mesmo só do Vitor. A Jéssica que tinha feito uma ponderação, que a gente concordou com ela. É isso. Marcela, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo delicioso. Eu Foi quero conversar ótimo. mais com você depois, porque acho que é muito interessante, inclusive até para os nossos alunos mesmo, quando a gente, né, puder levar para a sala de aula essas conversas com os profissionais do mercado, isso é sempre muito enriquecedor, Com porque certeza. é uma voz, né, nova, diferente, falando sobre uma coisa que está vivendo na pele, então a gente fica ansioso para que tudo volte logo a esse normal. A gente sabe que normal, normal não vai ser mais, mas é um novo momento que vai surgindo aí com novas possibilidades também, né? Esse Com mundo certeza. digital propiciou para a gente uma aproximação que a gente nem imaginava, né? Que ia acontecer tão Com rápido. certeza. Então, Eu também acho, tem suas vantagens e aprendizados. eu acho que esse momento todo que a gente está vivendo
Tem até aquele memezinho que todo mundo viu aí na internet, né? O que que fez a transformação digital, quem fez a transformação digital na sua empresa, né? Como é que era? Era o CF, o O diretor de assessor do TI, tecnologia, né? o diretor da TI, né? Ou o coronavírus. Foi o coronavírus, mas eu acho que a gente precisa aproveitar o que esse momento triste que a gente está passando também trouxe de bom, né? E Sim. essa realmente foi uma delas, assim, a gente reduziu muito a nossa curva de adoção de tecnologia, assim, né? O tempo de adoção de novas tecnologias, a gente repensou como a gente trabalha, como a gente educa criança, como a gente faz culto religioso, como a gente faz entretenimento, né? Então, assim, a gente mudou tudo nos últimos 4 meses, né? Enfim, mas eu acho que muitas coisas foram bacanas de ver também que é possível fazer coisas diferentes, é possível se reinventar. E também mostrou aí que muitas empresas ou profissionais que resistiram a essa mudança, isso não fez bem, né? Então, o negócio é não resistir à mudança, né? Não As mudanças, resistir. eu falo assim, a única certeza que a gente sabe é que vai continuar mudando tudo o tempo todo e O vai ser tempo cada vez todo. mais rápido. Então, quanto menos a gente resistir às mudanças, melhor para a gente, melhor para as nossas empresas, melhor para a nossa empregabilidade. E a gente precisa se adaptar mais rápido a essas mudanças, estar mais aberto, né, para essas mudanças, enfim. E, de fato, repensar como as coisas são feitas hoje. Esse negócio de, mas isso não funciona, isso nunca deu certo aqui, a gente nunca fez dessa forma. Tá bom, mas vamos tentar? Vamos arriscar um pouquinho, né? Isso é super importante. É. Então tá, Marcela, super obrigada pela sua disponibilidade, pela sua gentileza com a gente. Foi um prazer enorme conhecê-la, falar com você, entender Prazer foi mais sobre a meu. sua agência, né? Entender mais sobre Valeu, eu o agradeço. RH. Muito, muito, muito bom mesmo. Olha aqui, ó, Tá bom. excelente contribuição de Marcela. Obrigada. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada aí por quem acompanhou. E estou à disposição, Ana. O dia que quiser bater outro papo aí é só chamar, tá bom? Conta comigo. Perfeito. Muito obrigada. Um beijo grande para a nossa Obrigada. audiência. Segunda-feira que vem, a gente tem mais conversas para você ser mais. No mesmo horário, a gente se encontra novamente. Um beijo para vocês. Legal. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.